Bem-vindos, eu sou o pastor Marcelo Leite e uma vez mais estou aqui para fazer uma meditação na palavra de Deus e para trazer uma mensagem de esperança para nós outros. Eu quero falar hoje sobre a necessidade de nós outros sabermos em o que miramos quando estamos em meio a tempestades e tempos difíceis. Mire, quando tu estás em um tempo difícil, tu tens que saber o que tu miras para que tu fé continue forte. E acá em livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, diz assim: Puesto os olhos em Jesus, era autor e consumador de la fé. Então, onde temos que manter nossos olhos? Temos que estar mirando quando estamos passando por tempos difíceis. Temos que estar com nossos olhos em Jesus, porque é o autor e consumador de la fé. E então, temos que manter os olhos em Ele, e aí quero também ler Juan capítulo 1, que diz assim: el princípio era o verbo, e o verbo era com Deus, e o verbo era Deus. ¿Por que manter os olhos em Cristo? Porque Cristo, Jesus é o verbo, é a palavra. Então, quando eu digo que manter os olhos, é manter os olhos na palavra. Quando tu tens tempos difíceis, tu tens que estar com os olhos em la palavra de Deus. E mire, e quero ler uma passagem acá que se encontra em Mateus 14, que diz assim: em seguida Jesus hizo a su versículo 22, em seguida Jesus hizo a seus discípulos entrar na barca e ir delante de él para outra ribeira, entretanto que ele despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte a orar aparte, e quando chegou a noite estava ali solo, e já a barca estava em meio do mar, azotada por las olas, porque o viento era contrário. Mas a la quarta vigília de la noite, Jesus vino a ellos andando sobre o mar. E os discípulos, viéndole andar sobre o mar, se turbaram, dizendo: um fantasma, e deram voces de medo. Pero em seguida Jesus les habló dizendo: tened ánimo, eu sou, não temais. Então respondeu Pedro e disse: Senhor, se eres tu, manda que eu vaya a ti por las águas. E ele disse: ven. E descendió Pedro na barca, andava sobre as águas para Jesus, pero al ver el fuerte viento tuve medo, e começar a hundir-se, deu voces dizendo: Senhor, salva-me. Al momento Jesus, estremendo a mão assim, que ele disse: hombre de pouca fé, ¿por que dudastes? Mire, então essa é uma situação que é um exemplo. Eles estavam aí em el mar e estavam aí com a tempestade, e aí eles viram Jesus vindo caminhando por las águas, e aí Pedro saiu do barco e começa a andar por fé, mirando Jesus, pero quando ele se dá conta do viento, o viento teve medo e começa então a inundar. Então esse é o problema. Quando tu estás passando por uma tempestade em sua vida e tu estás caminhando por fé, mirando em Jesus, mirando na palavra, tu não puedes ter medo dos ventos, tu não puedes ter medo dos problemas de la situação que está adelante de tu. Tu tens que manter seus olhos em Cristo, tus olhos na palavra, porque se tu tienes medo, a dúvida entra em seu coração. E a dúvida é o opuesto de la fé. Então, quando tu tienes medo, tu para de confiar, tu para de crer, e aí esse é o problema quando não conseguimos seguir e ter a vitória. Então, a meditação de hoje é essa, que tu pueda sempre em sua vida manter seus olhos em Cristo. Em Cristo é a palavra. E mesmo quando estiver em meio de uma tempestade, mantenha seus olhos em Cristo, mantenha seus olhos na palavra. Não permita que o medo tome conta de seu coração, a dúvida tome conta de seu coração, porque se tomar, aí tu puedes hundir, e aí tu não consegues seguir adelante,
Y mire o que dijo Cristo para Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, cuando dudamos, nosotros matamos la fe. Entonces, la duda es algo que mata la fe. Entonces, que tú puedas seguir adelante independiente do que está se passando cerca de ti. Mantenha seus olhos em Cristo, na palavra, confiando em Ele, porque se tu confiar em Ele e caminhar com seus olhos em Ele e em sua palavra, a vitória é sua. Então, essa é a meditação de hoje. Eu sou o pastor Marcelo e já me vou. E Deus bendiga a todos e nos vemos pronto.